Então vamos lá? Bom, ontem pela manhã apareceu aí a notícia de que o presidente Lula, ele teve uma complicação de saúde, né? Vou ler o boletim do Hospital Sírio-Libanês, que foi onde ele estava internado aí, pra gente conseguir compreender melhor. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, no dia 9/12, no Hospital Sírio-Libanês, foi na segunda-feira, né, na unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. Então foi para São Paulo para tratar melhor o problema. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sobre a monitorização em leito de UTI. Mais tarde, o médico apareceu na imprensa para dizer que o Lula estava bem, que já estava acordado normalmente, né, e sem nenhuma complicação decorrente da cirurgia, e que em algum tempo ele já deixaria a UTI e passaria a ser tratado como um quadro mais simples, né, mais tranquilo. Resumindo, passou muito bem pela cirurgia, para já estar consciente. Depois que saiu esse boletim, algumas pessoas fizeram piada porque o Ibovespa amanheceu em alta. Daí as pessoas falaram, poxa, o dólar em queda, Ibovespa em alta porque o Lula está internado? Será que seria uma expectativa de que o Alckmin pudesse assumir no lugar do Lula, né? E as pessoas começaram a postar a porcaria de toda a ordem. Sinceramente, gente, eu não acho esse tipo de piada muito legal, não, né? Perdi meu pai esse ano, não acho legal a gente ficar brincando com o quadro de saúde de ninguém. Acho que a gente tem aí nossas diferenças políticas com o Lula, seja lá com quem for, com o Bolsonaro, muitas vezes alguém pode ter também. Da mesma coisa que fizeram também com o Bolsonaro na época que ele tomou a facada, né? Pô, facada maldada, sei que lá. E acho que isso aí é uma prova de que a sociedade perdeu a capacidade de discutir dentro de níveis aceitáveis aí. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou ler esses comentários, não vou entrar nisso, mas vamos ser claros aqui com relação a essa teoria, né? De que, na verdade, o Ibovespa subiu porque o Lula estava doente, com a possibilidade do Alckmin assumir. De fato, o Ibovespa aí na terça-feira, ele teve uma alta, mas aqui a gente tem algumas questões que são importantes da gente estar discutindo. A gente teve na mesma data a desaceleração da inflação, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, aí, o IPCA, de novembro registrou uma desaceleração, embora acima do esperado, reforçando as expectativas de cortes na taxa Selic pelo Banco Central. E essa desaceleração foi importante porque o Banco Central está cogitando subir a taxa Selic e tudo, e isso contribui para que a alta não precise ser tão expressiva. E com isso, obviamente, né, se a taxa Selic seria reajustada para cima, o Ibovespa sofreria as consequências dessa alta na taxa. Sem isso, a gente tem aqui um ponto positivo, uma melhora em um indicador econômico. A gente teve um desempenho muito positivo também de empresas-chave aí para o nosso índice, como a Vale, né, e a Petrobras, impulsionando também o Ibovespa. A gente tem expectativa também sobre a política monetária nos Estados Unidos. Os investidores estão aguardando aí dados de inflação nos Estados Unidos que podem influenciar as decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros de lá. Se a taxa de juros americana diminui, a gente tem uma tendência maior, né, que esse dinheiro vá para mercados emergentes aí, como é o caso do Brasil. Então essas coisas todas são muito mais relevantes aí do que o quadro de saúde, que não tinha ali nenhum risco apresentado ainda, não tinha nenhuma informação adicional sobre o quadro de saúde dele. Inclusive, depois que apresentou a melhora no quadro de saúde, o Ibovespa continuou em alta aí, não foi um problema, né? Se fosse devido a isso, olha, o Lula mal da saúde, o Ibovespa vai subir, teria subido mais ainda a bolsa e, obviamente, teria caído a alta que a bolsa teve e, obviamente, teria tido uma correção. Não tem muito a ver com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. O mercado também não chegou ao nível de estar operando a saúde do Lula. Acho que seria um delírio, né, de todos nós aqui que compomos esse ente que é o mercado. Agora tem uma preocupação latente, né, que é vocês ficarem se guiando por esse lado mais político. Eu sempre falo para vocês, olha, por mais que a política ela seja indispensável e a gente não consegue falar de economia sem falar de política, porque são duas coisas indissociáveis, não adianta você guiar os seus aportes, os seus investimentos com base no noticiário político, porque ele é simplesmente imprevisível, né? Olha só o que pode acontecer do dia pra noite, o Lula tá ali tranquilo, amanhece com algum problema de saúde e isso afeta aí a forma como você vai fazer seus investimentos. Não é essa a melhor maneira. O ideal é você se guiar muito mais pelos balanços trimestrais e anuais das empresas, compreender se elas estão com lucros consistentes, com bom endividamento, né? Como é que elas estão se equilibrando em relação a isso? Porque os políticos, eles sempre mudam. Seja de 4 em 4 anos, seja de 8 em 8 anos. A gente vive em uma democracia, a gente sempre vai ter uma alteração nesse político. Se você se ancora somente em quem ganhou a eleição para comprar os seus ativos ali, ou para decidir se eles continuam na sua carteira ou não, a chance é que a sua carteira comece a se transformar num Frankenstein ali, né? Você vai acabar pegando coisas que não faz muito sentido. Ah, trocou diretoria da Petrobras, eu vendo. Ah, colocou tal diretor em tal lugar, eu vou. Ah, o Itaú agora saiu porque teve indícios ali de que teve corrupção em algum nível. Ah, não, agora é tal coisa. Então, acho que não é por aí. Procure se organizar com relação aos seus investimentos para que você faça investimentos consistentes, baseado nos relatórios trimestrais das empresas e até nos anuais. Você não precisa nem ficar acompanhando trimestre a trimestre direitinho se
você não quiser. Foca mais no seu trabalho, menos em desejar mal pros outros, menos em ficar respondendo esse tipo de besteira. Isso é a mesma coisa se você tivesse ali uma padaria, saiu uma notícia, você, vou fechar minha padaria. Saiu a notícia da guerra com a Ucrânia, vou fechar minha padaria porque o trigo vai aumentar agora e não vai rolar pra mim de vender pão nos próximos meses. Acaba não tendo muito nexo, né? A gente aqui vive pra ser sócio de empresa sem a função administrativa. Se você tá lidando com a função administrativa da empresa, tomando decisão com parte nesse processo administrativo, faz mais sentido você empreender do que realmente se tornar um investidor de bolsa de valores. É isso que eu tenho aí pra dizer pra vocês, porque vocês exageram nesse tipo de coisa, parece que é a última vez da vida que vocês viram isso, e todo dia tem noticiário político acontecendo mil coisas. Toma cuidado com isso também, de ficar desejando mal pros outros, essas coisas, tudo isso aí, pra mim, não é um caminho mais prudente, não, né? Eu vi lá os comentários da minha publicação, fiquei, cara, o pessoal tá doidão, né? Eu sei que, mas às vezes eu odeio o cara tá fudendo o que eu acho que é importante, eu tá lascando a economia de tal maneira, mas isso não justifica, né? A gente começar a ficar gorando os outros, nem fazer esse tipo de coisa, porque isso aí não é bem-vindo, não. Imagina que seja lá, alguém gosta dele, tem família, tem tudo, isso não é. Eu imagino que não seja lá muito produtivo, tá? Então, se quiser, comenta pra lá, mas não adianta esperar que eu concorde com esse tipo de coisa, não. E, pra você que chegou até aqui, o que eu vou te convidar? Poxa, pra você conhecer a UVP, né? A maior escola de investimentos do Brasil. A gente tá aí no mês de dezembro, né? Que usualmente são as menores turmas, ou seja, o momento que você vai ter uma melhor atenção ali, já começa seu ano tudo certinho. Se você quiser se matricular, auvp.com.br, clica aí no botão preencher o questionário, preenche as perguntas tranquilinho, porque vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteirinho. Lembrando, entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Justo? Legal, né? Deixa eu ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta interessante para nós, né? Vamos ver, pergunta. O Felipe Diego perguntou há 6 horas sobre um vídeo que eu postei aí de 11 anos de dicas de empresas, onde eu converso com a minha equipe. Ele falou, assisti a live ontem e uma questão me veio à mente. Estamos no final de 2024 e, se entendi corretamente como funciona a empresa, a maior parte dos colaboradores trabalhavam presencialmente. Trabalham ainda, né? Com uma parte considerável tendo se mudado para Goiânia para entrar para a equipe. Verdade. Se me permitem a pergunta, qual a razão disso? Norma interna. Aqui a gente define que o trabalho presencial, ele é prioritário, né? Existem pessoas que trabalham em home office, mas ele é prioritário. É muito difícil fazer a formação de líderes, na minha opinião, em home office, cara. Não acredito muito, não. Acho que até alguns cargos você consegue fazer, mas líderes mesmo, o cara tem que estar dentro do escritório. É mais fácil você formar alguém assim. Raul, mas não funciona, por exemplo, uma educação EAD? Acredito que funciona, né? Até algumas faculdades, etc. Mas agora, o professor, né, dando aula de casa 100% do tempo, sem nenhum acompanhamento com os alunos durante um período de TCC ou alguma coisa desse gênero, por exemplo, eu imagino que seja um pouquinho mais complicado. Até porque, normalmente, até a faculdade EAD, você vai lá para apresentar a coisa final, né? Tem coisa que a gente simplesmente não conseguiu adaptar. Acho que seria muito mais barato pra gente se as pessoas pudessem ficar de casa, né? Você tem menos custo com o escritório, essas coisas todas. Mas nunca conseguimos chegar no mesmo número. Até hoje, a gente tem pessoas que começam aqui no home office e optam por migrar para o presencial. A Gabi, inclusive, chegou esse mês, né? E a gente não obriga ninguém a migrar para o presencial, não. Mas funciona melhor. Acaba que essa pessoa tem uma melhoria de desempenho. A vida como ela é, né? Não sei. O Wagner Gonçalves, 9213. O mais absurdo é que em 90% dos casos, se você parar o sujeito que vive nessa situação e perguntar o que ele acha do regime político que vivemos, ele dirá que é normal. Lavagem cerebral realizada com sucesso. O comunismo venceu, disse o Wagner num vídeo que eu fiz sobre a romantização da pobreza. Wagner, tem um problema na sua teoria, né? Você pressupõe que o Brasil alcançou o comunismo. Meu lindo, o comunismo, ele diz que a gente estaria na destituição completa do Estado, ele não seria mais necessário, né? Não só as empresas, como o Estado não seria mais necessário. Se você quiser corrigir sua teoria da conspiração, você poderia dizer, que a gente está a caminho do socialismo, né? Você poderia ser uma crítica aí, Brasil, um país a caminho do socialismo, que já acha exagerado. Se você der uma lida aí, se você estudar, você vai perceber que a gente está um pouco distante do socialismo ainda. Mas poderia ser talvez um jeito melhor de você ofender esquerdistas quando você for fazer comentários agressivos em canais de YouTube, né? Para ajudar aí a população brasileira a fazer comentários agressivos com mais qualidade. O que você pode dizer é isso, talvez. Você pode dizer que nós estamos a caminho do socialismo. Mas não fala que a gente chegou no socialismo também, não. E nem que ele venceu, porque não venceu ainda, porque tem um monte de gente querendo fazer a revolução socialista ainda no Brasil. Aí, para chegar no comunismo,
É chão, meu lindo. Nunca nem teve país comunista no mundo. Ah, Raul, mas é o RSS. O RSS era socialista, tinha Estado. E a China é socialista também. Não chega a ser comunista, não. Mas o partido é comunista, porque você tem que terminar de chegar. Então, talvez nem seja possível. Romário FI pergunta: boa noite, Raul. Estou analisando a empresa B3SA3 desde o início do ano. Porém, depois saiu a notícia da nova Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, estou meio receoso de investir nela. Porém, acredito muito na empresa e gostaria de saber a sua opinião sobre a B3SA3. Bom, eu sigo investindo na B3SA3, né? De fato, ela tem essa vantagem que é ser um monopólio. Raul, mas você não gosta de monopólio? Você não é contra o monopólio? Sou contra o monopólio. Mas não diria para você que o fim do monopólio somente vai destituir a B3, não. Ela está se adaptando, vamos torcer por ela aí. Eu sigo investindo. Agora tem que ver se dentro dos seus interesses faz sentido. Beijo para vocês, até amanhã.